Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, ao seu dispor, trazendo hoje uma videoaula preparada com todo capricho para que você consiga entender a matemática, essa ciência exata e fantástica que muitas vezes a gente depara com dúvida mesmo e a gente precisa adquirir as ferramentas certas para a gente saber resolver todos os problemas, que nos são colocados aí nos vestibulares, nos concursos públicos e no Enem. Então venha comigo e vamos adquirir mais uma ferramenta em matemática, ok? Nesse vídeo eu trago para você uma revisão de matemática. Essa é a 18ª aula de 2022 e o tema é trigonometria na circunferência, senoide. Nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo que você precisa saber sobre a construção dos gráficos da função seno. A senoide é nada mais nada menos do que a curva originada de um gráfico da função seno. Por exemplo, vamos pegar aqui a função f de x igual seno de x. Tudo está centrado aqui na circunferência. Tudo. Se você entender direitinho o processo, na circunferência não tem erro. Na circunferência, geralmente a gente parte do ponto zero, 0 grau. E o que é seno? Se liga na letra trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno. Pois subindo e descendo, ele vai acontecendo. Só do 1 até o menos 1. Seno é o subir e descer. Seno é o deslocamento em relação ao eixo Y. Então, quando eu analiso esse ângulo de 0 grau, ele está aqui na altura do zero. Não houve deslocamento nem para cima nem para baixo. Então, seno de zero é zero. Eu vim aqui no meu gráfico e coloco um pontinho na altura zero. Agora a gente vai deslocando no sentido anti-horário, ao contrário do que roda os ponteirinhos do relógio, não é mesmo um reloginho? Veja que os ponteiros do relógio rodam no sentido contrário ao giro que a gente deu aqui. E quanto que é o seno desse ângulo, que é π sobre 2? Por que π sobre 2? Porque uma circunferência inteira são 2π. Se eu dividir ela ao meio, é 1π. Se eu dividir essa metade ao meio, é π sobre 2. E quanto que é o seno de π sobre 2? Seno, como eu disse, é o deslocamento no sentido do eixo Y, para cima ou para baixo. Aqui houve deslocamento de um raio para cima. Imagine o raio da bicicleta. Isso é um raio voltado para cima, um raio positivo. Então eu venho aqui e coloco o pontinho do arco π sobre 2 na altura 1. Por quê? Porque o seno de π sobre 2 é 1. E vou construindo a minha senoide. Dou mais um giro de um quadrante aqui de 90 graus e chego no π. Olha, 0, π sobre 2, π. Quando eu cheguei aqui, qual é a altura desse ângulo? É 0. Então, eu vou colocar o meu pontinho também na altura 0 do eixo x. Giro mais um pouquinho, mais um quadrante aqui, chego no 3π sobre 2. A gente conta π sobre 2, cada quadrante é π sobre 2. 2π sobre 2 que dá um π, 3π sobre 2. E quanto que é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo é menos 1. Veja que é um raio para baixo. Se é um raio para baixo, menos 1. Um raio negativo. Então eu preciso colocar esse pontinho também na altura menos 1. Sempre, sem exceção, sempre termina onde começou. Por quê? Porque 2π está no mesmo lugar exatamente que está o zero. Então por isso que 2π aqui também vai estar na altura zero. Então aqui agora está prontinha a nossa senoide. Tem algumas informações que a gente pode obter nessa senoide. Tipo, o período. O que é período? Período é o deslocamento em relação ao eixo x que ocorreu para que a gente fizesse essa senoide. Essa senoide tem um formato de um S deitado. Do início até o fim dela tem 2π. Veja que eu até destaquei, olha, do início até o fim são 2π, então o período é 2π. Porque se você continuasse girando aqui, ia formar outros períodos com o mesmo formato, certinho? E além do período também a gente pode explorar a imagem. O que é imagem? É o deslocamento em relação ao eixo Y. Deslocou do -1 até o 1 positivo. Então a imagem é
y pertence aos números reais, tal que menos 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Ou seja, o deslocamento aí ocorreu em relação ao eixo y de menos 1 até 1. Vamos construir uma outra senoide, dessa vez com um sinalzinho de menos aqui antes do seno. O que vai acontecer com isso? Veja, começando do zero, quanto que é o seno de zero? A gente já viu que é 1. Não subiu, não desceu, então está aqui. Se eu deslocar mais π sobre 2, mais um quadrante aqui, o seno a gente já viu que é 1. E é aqui que entra o pulo do gato. Tem um menos aqui, então o que era um positivo vai ser um negativo. Por quê? Porque tem menos 1 me dizendo, olha, tudo que você encontrar aí tem que inverter, porque tem um menos aqui. Encontrei que o seno de π sobre 2 é 1, como tem um menos aqui antes, menos vezes mais, menos 1. E aqui a gente gira mais um pouquinho, vai lá para o π, a altura é 0, então não importa se é menos ou mais, 0 é neutro, né? Então, altura 0. A gente gira mais um quadrante aqui, chega no 3π sobre 2, aqui que tem que estar atento, que é menos 1. Só que já tem um menos lá, então vira o quê? Vira mais 1, então a gente vai subir até a altura 1. Olha aí, ó. Era menos 1, por esse menos deu mais 1, ficou na altura 1. E sempre termina onde começou. Termina no 2π. Aqui 0,2π é a mesma coisa. Aqui 0,2π está no mesmo ponto. Quanto que é o período aí? 2π. Quanto que é a imagem, o deslocamento no eixo y? A imagem, o deslocamento no eixo y foi de menos 1 até 1, né? Y maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, certinho? Mais um aí, dessa vez, eu vou mudar um pouquinho aqui e ao invés de colocar x, colocar 2x. Aqui vai ter que mudar depois os valores que a gente coloca aqui. Obedecendo a questão do seno, né? O seno de 0 é 0 mesmo, não subiu, não desceu. E quando a gente fala que o seno de 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Então, 2 seno de 0 é 2 vezes 0, que é 0 mesmo. Então, tá beleza, na altura certinho, na altura 0. Agora, eu vou deslocar um quadrante aqui e chegando ao π sobre 2, quanto que é o seno dele? O seno dele é 1, deslocamento de 1 para cima. Eu venho aqui, substituo o 1 no lugar do seno e multiplico por 3. 1 vezes 3, 3. Porque o seno de π sobre 2, que seria o que eu colocaria aqui, mas eu não coloco quando tiver 2x, 3x, x sobre 2, quando não for x só, eu não coloco aqui por enquanto. Eu volto no final colocando. Mas eu imagino que o seno de π sobre 2 é 1, multiplico isso por 3, que deu 3 a altura. Quando eu chegar aqui, como nos demais, o seno de π é 0. Não subiu, não desceu. 3 vezes 0. Dá 0 mesmo. Chegando aqui no 3π sobre 2, o seno é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, vou puxar aqui até a altura menos 3. Por quê? Porque aqui é 3 vezes o que deu no seno. Deu menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. E o final é sempre da mesma altura do começo, né? Sempre, sempre, sem exceção. Essa senoide, sempre o primeiro ponto vai ser exatamente da altura do último ponto. Por quê? Porque 0 e 2π estão no mesmo ponto. Agora que vem a questão, o que eu coloco aqui? Quais valores? Veja que eu tenho que considerar que eu tenho que ter um ângulo que o dobro dele dê π sobre 2. Por exemplo, no caso do 0 não tem erro, porque 2 vezes 0 continua 0. Então o x é 0 mesmo. 0 sobre 2, aqui passei o 2 dividindo, que dá 0 mesmo. Beleza. Agora, quando for π sobre 2, quando eu usei o π sobre 2 aqui, olha, basta eu passar esse 2 para o segundo membro, ele vem multiplicado, dá π sobre 4. Então eu vou colocar aqui π sobre 4. Por quê? Porque se eu levar esse π sobre 4 e colocar no lugar do x, dá 2π sobre 4, que é o mesmo que π sobre 2. O próximo aqui é quanto? 2x, agora eu vou pegar o π. X é igual a π sobre 2. Está aqui π sobre 2. Porque se eu venho aqui e coloco π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, 2π sobre 2, que seria esse 1π. Andando, chegando aqui no 3π sobre 4, eu vou dizer, 2π tem que ser igual a 3π sobre 4. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, x vai ser 3π sobre 2. Então aqui tem 3π sobre 2. Por último, chegando aqui no 2π, eu vou igualar aqui 2x com 2π. Se 2x é 2π, 1x é 1π. Veja que agora nós vamos ter um período diferente. O período é só de 1π, porque do início até o fim da curva deslocou-se 1π no eixo do x. A imagem é a mesma coisa. Eu vou pegar a imagem lá do menos 3, que é o mais baixo, até o 3, que é o mais alto.
imagem é isso, é o deslocamento no eixo Y. E para jogar um pouquinho de sal, vamos trabalhar agora com um pouquinho mais de profundidade. No lugar que antes era x, agora é x menos π sobre 4. Mas, como eu disse, primeiro eu construo a senoide aqui imaginando os valores que eu tenho costume trabalhar, 0, π sobre 2. O seno de 0, como a gente já viu, é 0. Isso aqui tudo seria 0. Porém, tem um 1 aqui para puxar para cima. O seno de π sobre 2 é 1. Se eu coloco 1 aqui e somo com 1, eu vou ter que levar na altura 2, né? Começa a minha senoide. O seno de π, eu já vi que é 0, altura 0. 0 aqui, mais 1, termina na altura 1, né? Por isso que eu vou colocar esse pontinho na altura 1. Seno de 3π sobre 2, eu já vi que é menos 1. Se eu coloco menos 1 aqui, mais 1, dá quanto? Dá 0 ponto na altura 0, porque aqui vai dar menos 1, com esse mais 1 vira 0. E sempre termina exatamente da mesma altura que começou, da altura 1. Agora, quais valores eu coloco aqui? Eu tenho que considerar que esse parêntese todo, π menos π sobre 4, vai dar 0. Então vou lá igualar ele. π menos π sobre 4 vai dar 0. Passando π sobre 4 para o segundo membro, dá π sobre 4 positivo. π sobre 4, olha, no lugar que deveria ser 0, deu π sobre 4. O que eu faço? Vou puxar meu gráfico para cá. O 0 e o π sobre 4 não podem estar no mesmo lugar, por isso que eu vou puxar ele aqui para a esquerda. Veja que aqui tem um espaçozinho que cabe, né, a distância π sobre 4. O próximo, que seria o π sobre 2, eu vou pegar isso aqui que está no parênteses, ó, igualar com π sobre 2. Passando π sobre 4 para o segundo membro, ele vai positivo. Tirando o menor múltiplo comum dos denominadores, é 4 por 2. 2 vezes π, 2π, 4 por 4 é 1 vezes π é π. Ou seja, vai dar 3π sobre 4. O próximo seria qual? Seria π. Então vou lá e falo, ó, isso aqui tem que dar π. X menos π sobre 4 tem que dar π. Passo π sobre 4 para o segundo membro, ele vai positivo. Tiro o menor múltiplo comum, que é 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 por 1, 4 vezes π, 4π. 4 por 4 vezes π, π mesmo. Então isso aí vai dar 5π sobre 4. E veja, eu não preciso fazer mais. Ó, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4. Veja que está pulando de 2 em 2. De 1 para 3, de 3 para 5, de 5 para 7, de 7 para 9. Se você pegar o primeiro, meu amigo, é só ir aumentando na mesma proporção. Prontinha a nossa senoide. Qual é o nosso período? O período agora ficou um pouco mais complexo. Eu pego o último, subtrai dele o primeiro, que eu acho o deslocamento. Veja, eu peguei o último, 9π sobre 4, descontei o primeiro, né? 9 tira 1, fica 8. 8π sobre 4 é dividir 8 por 4, que dá 2π. Então o período aqui também é 2π. Vamos agora colocar módulo na jogada. O que é módulo? Você já parou para pensar o que é módulo? Vamos pegar um exemplo aqui mais prático. Olha, veja, se você construísse uma casa do lado direito da rua, essa casa, no caso, tendo 4 metros, o módulo, a medida é 4 metros. Ah, mas eu vou construir do lado esquerdo da rua. Não importa, se você construir do lado esquerdo ou do lado direito, veja que o módulo de menos 4 é 4 também. A casa tem a mesma medida, tanto faz você colocá-la de um lado ou do outro da rua, ok? Então o módulo é isso, é medida de um determinado ponto à origem, ou de um determinado ponto a outro ponto. E esse módulo vai terminar sempre positivo. Se aqui no caso, começando do zero, o seno de x vira 0, 2 vezes 0 é 0, e 1 mais 0 é 1, módulo de 1 é 1 mesmo, por isso que eu ponho esse ponto na altura 1. Quando eu desloco aqui, ó, chego no π sobre 2, o seno dele é 1. Então vou vir aqui e tirar seno de x e colocar 1. Seno de π sobre 2 é 1. Se eu pego aqui e multiplico 2 vezes 1, eu vou ter 2, e 1 mais 2 é 3, e o módulo de 3 é 3 mesmo, por isso que eu vou subir aqui até a altura 3 para colocar o meu pontinho e desenhar a minha senoide. Prosseguindo aqui até chegar no π, o seno de π é 0, então vou tirar isso aqui e colocar 0. 2 vezes 0 é 0 mesmo, sobra 1, e o módulo de 1 é 1 mesmo, por isso que esse pontinho vai na altura 1.
girando aqui mais um pouquinho, mais um quadrante em 3π sobre 2, quanto que é seno de 3π sobre 2? A gente já viu que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1, cujo módulo, como eu disse, sempre é positivo, é 1. Deveria chegar no 1, mas pelo andar da carruagem está chegando lá no menos 1. O que eu faço? Eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque a função é modular. O módulo não aceita negativo. Olha, onde passou para os negativos, eu espelho ela e viro para os positivos. O último giro aí, chegando em 2π, quanto que é seno de 2π? É 0. Então vai ser 1 mais 2 vezes 0, ou seja, 1 mais 0, que é o mesmo, e o módulo de 1 é 1. Então veja bem, se o módulo de 1 é 1, eu vou pôr o pontinho aqui na altura 1. E vou espelhar esse que viria aqui, olha, vai vir nesse sentido. E chegando aqui, ele vai espelhar, subir. Porque de 0 para cima, pode. Positivo, pode. Só negativo que não pode. Por isso que a gente pontilhou. A menos que tivesse outro valor aqui para puxar isso tudo para cima. E até agora eu não falei sobre domínio de função seno. O que é domínio? É quanto essa função, essa senoide, pode deslocar no eixo de x. Não tem limite. Você poderia voltar para a esquerda infinitamente, basta que você girasse no sentido negativo, ou para a direita infinitamente, bastava que você girasse no sentido positivo. Então o domínio vai ser R no caso da senoide. Já a imagem vai ser ou y maior que 0, porque veja que não passou para baixo do 0 e menor que 3, ou você ainda poderia representar que y pertence aos reais, assim como 0 é menor ou igual a y, menor ou igual a 3. Veja que variou só da altura 0 até a altura 3. E o período são 2π, conforme a gente pode ver que a curva aí, ela deslocou-se 2π no sentido do eixo x. Que bom que você assistiu esse vídeo, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e vamos